Muito bem, pessoal. Então, eu estou aqui porque muitas pessoas faltaram no nosso último encontro, tinha muita gente doente, pessoas com problemas pessoais. Então, eu resolvi dar assim um resumo do que a gente falou no nosso último encontro. Vocês leram um texto falando sobre práticas espirituais, que é o próximo assunto que nós vamos começar a desenvolver. E dentro das práticas espirituais, nós vamos começar pela oração pessoal. As práticas espirituais, elas são o caminho para a gente aperfeiçoar na nossa alma as virtudes. Segundo São Tomás de Aquino, a graça de Deus ela deve passar da potência para o ato. Então, o que quer dizer isso? A potência é aquilo que a sua alma tem capacidade de ser, de transformar em ato. Então, o que acontece? A potência é como se fosse a semente e o ato como se fosse a árvore. Então, a semente tem potência, ela é potência, ela tem capacidade de se transformar numa árvore. Mas aí é preciso todo um trabalho para ela germinar e tal, e se transformar em ato. Né? Deixar de ser apenas potência e passar a ser ato. Ou seja, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele é a potência. Ele está dentro de nós desde o nosso batismo. E através da busca da santidade, das práticas espirituais, da busca das virtudes, esse Espírito Santo se torna fecundo dentro de nós e se torna ato, que é a graça presente nos santos, né, em todos os chamados por Deus. Então, São Tomás de Aquino destaca 3 passos importantes para que você consiga progredir na vida espiritual. A prática dos sacramentos, e aqui eu falo principalmente a respeito de da confissão e da Eucaristia, né? Mas todos os sacramentos que você tiver que lançar a mão para crescimento espiritual são uma graça muito grande de Deus. A outra coisa são a prática das virtudes cristãs, principalmente, né, a começar pelas virtudes teologais, que são muito importantes na vida de oração. A fé, a esperança e a caridade, como está lá na primeira carta dos Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 13. E a oração pessoal profunda. Então, são 3 passos: os sacramentos, a prática das virtudes cristãs, a fé, a esperança, a caridade e todas as outras virtudes. Nós vamos desenvolver esses temas mais à frente, depois, nas outros encontros que nós tivermos. E a oração pessoal profunda, que é o nosso tema agora. Então, o que acontece? Você precisa desenvolver todas essas práticas, e é claro que essas práticas vão ser desenvolvidas a partir, principalmente, da virtude da caridade, da virtude do amor. Então, o seu amor a Deus e tudo o que vem do aprendizado que o amor de Deus nos dá, nos traz. Né? Para Santa Teresa d'Ávila, que é a nossa mestra da oração, né? A base onde se assenta a oração é a boa consciência. Como a gente falou na aula, né? Então, a boa consciência, você ter consciência do que você das suas falhas também, e viver em paz com a sua consciência, como a gente diz no nosso linguajar. Para isso é preciso 2 passos muito importantes. O primeiro é se livrar dos pecados. Se livrar dos pecados mortais. Então, né, você buscar, em primeiro lugar, se livrar dos pecados mortais para que você possa ter progressão espiritual. E depois uma luta constante contra os pecados veniais. A outra coisa importante é tomar posse da verdadeira luz, ou seja, do conhecimento de Deus, do conhecimento das coisas de Deus. E isso particularmente se você for olhar naquele livro que eu indiquei de Santa Teresa d'Ávila, para vocês irem lendo aos poucos, né? Caminho de Perfeição. Não é um livro fácil de ler, ainda mais para quem está começando as práticas espirituais, mas aos pouquinhos você vai digerindo aqueles parágrafos ali, você vai aprendendo com ela. Então, ali no livro dela do Caminho de Perfeição, no capítulo 5, no 4º parágrafo,
tem lá uma explicação a respeito dessa importância de adquirir pleno conhecimento das coisas de Deus. E na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 19 a 22, eu vou ler aqui, está escrito assim: não apagueis o espírito, não desprezeis os dons de profecia, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Ou seja, para que você consiga essa progressão da vida espiritual, você não pode extinguir o Espírito Santo, você não pode apagar a chama do Espírito Santo. E o que apaga a chama do Espírito Santo é viver próximo ao mal, ao pecado. Desprezar as palavras proféticas que foram ditas sobre você, a respeito do que você é como filho de Deus, né? Tudo que já foi pregado para vocês, que já fizeram seminários, experiências de oração, já entenderam isso. Não desprezar essas coisas, não extinguir o Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante. No Catecismo da Igreja Católica, então, vem a definição da oração, né? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, está escrito lá: a oração é a elevação da alma a Deus. Né? No Salmo 130, até cita lá, né, no Catecismo, o salmista diz: do abismo profundo clamo a ti, Senhor. Quer dizer, primeiro você reconhece que você está no abismo e que você precisa alcançar a Deus, elevar a sua alma até onde está Deus, porque senão você cai no pecado da soberba de se achar Deus. O primeiro passo, né, para que você consiga se livrar dos seus pecados e caminhar espiritualmente, é você reconhecer que você não é Deus, que você é pecador. Então isso exige de você um ato de humildade. A Santa Teresa, nesse livro O Caminho de Perfeição, ela gasta metade do livro ou mais falando da humildade antes de ensinar sobre a oração. A intenção do livro é ensinar as monjas daquele mosteiro dela sobre a oração, como orar, mas ela gasta metade do livro falando sobre humildade. Então, nós precisamos aprender humildade, que vai ser o assunto do nosso próximo encontro. Além disso, para você ter uma vida de oração, você precisa criar com Deus um relacionamento. Ou seja, veja bem, se você pretende ter um relacionamento com alguém que seja, e no caso da oração você está criando um relacionamento com Deus, você tem que saber quem é você e quem é o outro. Você tem que ter um autoconceito, um autoconhecimento e o conhecimento do outro. E isso é um passo a passo, é uma coisa que você vai construir. Você vai construir o relacionamento, então você vai construir o conhecimento do outro em você e o seu conhecimento dentro do outro. Haverá ali uma troca. Então é preciso, em primeiro lugar, se você quer um relacionamento com Deus, se colocar verdadeiramente a sua verdade para Ele, sem máscaras, né? Sem os fingimentos que nós fazemos para nós mesmos para esconder as nossas feridas, né? As nossas chagas. No Catecismo da Igreja Católica também, no documento 2563, está escrito assim: o autoconhecimento é o conhecer o profundo da própria alma, que é inatingível pela razão ou por outra pessoa. Apenas o Espírito de Deus, que sonda as profundezas, que está lá no Salmo 138, lá na alma está o lugar de decisão, e lá apenas o Espírito de Deus tem acesso. Então, no mais profundo das nossas tendências psíquicas, o lugar da nossa verdade é ali que o Espírito Santo nos leva para esse autoconhecimento. É ali que nós precisamos chegar, onde nós escolhemos entre a vida e a morte, entre o certo e o errado. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Então nós temos que apresentar diante de Deus a nossa alma nua, como era Adão e Eva antes do pecado original. Mostrar para Deus nus, como nós somos, a nossa verdade. Aí você começa um bom relacionamento e com isso uma boa oração. Então nós partimos para esse relacionamento respondendo a 3 perguntas básicas e muito importantes.
quem sou eu, ou seja, o que é o homem. E aí nós vamos ter que ver mais para frente um pouco de antropologia, claro, baseado em São Tomás de Aquino, porque nós vamos meditar a antropologia pela visão católica, nós somos católicos. Quem é Deus? Temos que identificar, né, para não responder errado, não criar um Deus para nós irreal. E como Deus se revela a mim, que é uma pergunta de todo mundo que vai orar, né? Eu vou orar, como é que Deus vai falar comigo? Como é que Ele vai se apresentar para mim? Como é que Ele vai demonstrar para mim a vontade dEle? Então, a partir disso, eu preciso responder essas perguntas. E isso aí é o tema das nossas próximas reuniões. Deixei para vocês aí umas leituras do Catecismo da Igreja Católica para o nosso próximo encontro. E lá nós vamos aprofundar o tema da humildade. Muito bem? Fiquem com Deus. Boa meditação. Espero que a gente tenha uma frequência 100% lá no nosso grupo de perseverança, que está muito bom. Bye, bye. Deus abençoe a todos nós.